Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês, iniciando mais um culto vivo, hoje à noite, para juntos louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Sejam todos muito bem-vindos. Irei compartilhar com vocês aqui o texto que eu estarei pregando daqui a pouco, que está lá em Atos, capítulo 26, versículos 6 e 7. Atos 26, versículos 6 e 7, onde diz assim: Agora, estou aqui para ser julgado pela esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, esperam alcançar. Por causa dessa esperança, ó rei, sou acusado pelos judeus. Portanto, o apóstolo Paulo aqui está ali diante do rei Agripa, e ele vem e declara o porquê de ele estar sendo acusado, que era por causa da esperança, a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, a esperança da promessa. E hoje a gente vai estar abordando esse texto, falando para você, mas antes a gente vai orar, depois a gente vai estar louvando ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado, ó Pai, pela vida da tua igreja e do teu povo. Senhor Deus, abençoa, Pai, o culto desta noite, Pai, que tudo que vem acontecer aqui seja tão somente para a tua honra e para a tua glória, que a tua palavra, ó Pai, venha fazer morada em cada coração, que venhamos, ó Pai, a aprendê-la e colocá-la em prática nos nossos dias a dia. Meu Pai, cuida, Pai, do teu povo, cuida dos teus servos, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, ouça, ó Pai, cada louvor que será entoado aqui esta noite, que suba como cheiro de aroma suave e agradável a Ti. Nos ajuda, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo. É em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que te oramos. Amém. Adoração. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus.
posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Até está ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Boa noite, bom ter você aqui para juntos cultuarmos ao Senhor Deus e aprender mais da sua palavra. Nesse momento eu os convido a abrir o texto que a gente leu no início, que é Atos, capítulo 26, versículos 6 e 7. Você que está aí conosco, é uma alegria imensa, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Um abraço a cada irmão e irmã, aqueles que mantém contato aí nas mídias sociais, aqueles que participam do grupo de devocional diário toda semana. Seja muito bem-vindo aí, fique com a gente até o final, tá certo? Atos capítulo 26, versículos 6 e 7. É um texto maravilhoso, os convido a abrir suas Bíblias lá em Atos 26, 6 e 7. Onde aqui a gente vê o apóstolo Paulo apresentando a sua defesa ao rei Agripa, e ele tinha todas as razões para temer diante aquele julgamento, diante aquele monarca, porque o rei fazia parte de uma geração contemporânea da época, que era de Herodes, o último dos herodianos, o último dos Herodes a se intrometer na Cristo e no povo de Cristo. E o seu bisavô, o bisavô dele, tentou matar o menino Jesus, como é conhecido de todos,
E ali, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Foi um momento brutal, difícil para aquele povo. E Agripa I executou Tiago e prendeu Pedro. Aquela família atormentava e assolava o povo de Deus. E Paulo estava diante deste homem mau, deste homem que não tinha pena, não tinha piedade dos crentes. Deste homem que procurava atormentar, que procurava prender, que procurava matar o povo de Deus. Paulo que estava também em prisão e em apuros por pregar a Cristo crucificado. Ele estava passando por uma situação muito difícil, uma situação que não era fácil. E o tema de hoje, como está aí, é confiar nas promessas de Deus. Portanto, Paulo chega diante do rei Agripa para apresentar a sua defesa. Ele chega diante, se apresenta diante daquele rei. Aí os versículos 6 e 7, Paulo inicia a sua defesa e olha que coisa fantástica, que coisa linda que Paulo coloca aqui nessas palavras. Ele vem e diz assim, versículos 6 e 7, agora, rei, estou aqui para ser julgado pela esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Olha que coisa magnífica. Paulo chega para o rei Agripa e fala, olha, eu estou aqui para ser julgado, não é pelos meus atos, pela minha bondade, pelo que eu faço, não é por causa disso. Eu estou aqui para ser julgado por causa da promessa de Deus feita aos nossos pais. Aí no versículo 7 ele diz assim, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, esperam alcançar. Por causa dessa esperança, ó rei, sou acusado pelos judeus. Veja que Paulo aqui ele está declarando, ele está proferindo que ele está sendo acusado por causa da esperança da promessa a qual Deus tinha prometido ao seu povo. A promessa que o Cristo viria, que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que ele iria voltar para o céu e depois retornaria para buscar o seu povo. E Paulo estava pregando essas verdades, estava proclamando essas verdades, e ele estava sendo acusado por causa desta verdade. Ele estava recebendo falsas acusações. Agora, veja que Paulo, ele não pede ao rei um ato de misericórdia. Ele não clama ao rei por milagres. Não, ele não faz isso. Ele vem e declara pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Estou aqui para ser julgado. Pela esperança da promessa é que eu procuro servir ao Senhor Deus. Pela esperança da promessa é que eu procuro perseverar diariamente. É essa a promessa que nós temos que ter. A promessa de Deus, a promessa que Ele tem para cada um de nós. Veja que essa defesa de Paulo não se referia a nenhuma de suas conquistas e não justificou as suas ações. Veja que Paulo não chegou diante do rei e disse, rei, me perdoa aí pelo que eu tenho feito. Por favor, rei, me salva para nos dar vida. Então, rei, por favor, me liberta disso aí. Não, Paulo não chega em nenhum momento e faz isso. Ele fala, eu estou sendo acusado por causa da promessa de Deus que fez aos nossos pais. A confiança nas promessas grandiosas de Deus. Você tem demonstrado, você tem alimentado, você tem renovado essa confiança no seu dia a dia? Você tem procurado isso diariamente? Acredito nessas promessas de Deus, é pela esperança dessa promessa que estou sendo julgado. Está declarando que ele confiava
plenamente nas promessas do Senhor. E foi dessa maneira que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Noé, que Maria, que Isaías, que Pedro, que os heróis da fé da Bíblia, de toda a palavra de Deus, se apegaram. De todas as camadas sociais, eram homens e mulheres, casados, solteiros, médicos, engenheiros, pobres, ricos, escravos, eles alimentavam esta promessa, eles construíram essas promessas nas suas vidas. Eles confiaram. Por causa delas, foi por causa dessas promessas de Deus que Abraão obedeceu ao chamado de Deus, que nem sabia para onde iria. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que eu te... Só sai e vá. E Abraão tão somente confiou nesta promessa. Foi por causa das promessas de Deus que Noé acreditou na chuva antes mesmo dela existir. Deus chega, dá ordem para Noé para construir uma arca. E Deus fala. Noé crê, Noé cumpre, Noé obedece à palavra de Deus, Noé constrói a arca. Ele não viu a chuva, ele não viu o dilúvio, mas ele confiou que Deus iria mandar. E ele foi lá e obedeceu a Deus por causa da promessa. Confie, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de angústia, confie nas promessas de Deus. Foi por causa das promessas de Deus que Josué conduziu milhões de pessoas à terra prometida. Foi por causa dessa promessa. E uma vez, o povo de Israel, quando Moisés manda 12, uma pessoa de cada tribo, a vigiar a terra, quando o povo chega lá na terra, ele vê a terra, mana leite e mel, coisas lindas ali, e eles olham para os seus inimigos, inimigos fortes, e ali eles pegam um cacho de uva e traz. Mas quando eles chegam, e Moisés vê aquilo, 10 espias olham para Moisés e falam assim: Moisés, não tem jeito, Moisés. Aquela terra lá, os inimigos são muito fortes, e nós não iremos conseguir vencê-los. E Josué e Calebe olha para Moisés, de maneira nenhuma. Realmente, os inimigos lá são fortes, mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus ele é grande, o nosso Deus, ele vai fazer com que a gente desça, com que a gente venha superar, que a gente venha vencer os nossos inimigos, e a gente vai habitar nesta terra que mana leite e mel. No entanto, a multidão, quando ouviu o relato dos 10 espias, eles começaram a chorar, eles começaram a clamar, eles começaram a murmurar. E ali Deus manda uma praga para aquele povo, onde muitas pessoas, infelizmente, morreram, por causa que esqueceram, por causa que duvidaram das promessas de Deus. Pois bem, meus irmãos, retornando aqui, a gente está falando essa questão da promessa, da confiança, de você confiar nas promessas grandiosas do Senhor nosso Deus, do Deus todo-poderoso, do Deus grandioso, do Deus que é eterno, do Deus que é maravilhoso. E aqui a gente vai dar continuidade, a gente falou dos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, que eles confiaram nessa promessa, que eles perseveraram nesta promessa, que eles se apegaram a esta promessa, e nesse acreditar, a gente viu aqui o nosso texto base de Paulo, lá em Atos, capítulo 26, onde Paulo falou que está sendo julgado por causa desta promessa de Deus, pela esperança da promessa de Deus, que ele estava sendo julgado, e ele confiava plenamente na promessa do Senhor nosso Deus. Foi por causa dessa promessa de Deus que Abraão, que Isaac, que Jacó, que alcançou, que eles se apegaram a essa promessa e que eles perseveraram até o final, assim como Davi e tantos outros. E a gente viu que Deus ele é imutável, que ele é fiel e que ele não pode mentir. Por causa disso, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre o que prometeu. E Deus jamais nos desampara.
A gente tem que se apegar a isso. E hoje, a gente está passando, como eu estava falando, por uma situação difícil, um momento conturbado, onde a gente liga a TV e o que a gente só vê, o noticiário, é desgraça e mais desgraça. Anúncios de mortes, até filmando o velório, o enterro de uma pessoa. É terrível isso. E às vezes as pessoas ficam apegadas a isso. E nisso traz ansiedade, traz desespero, traz medo. Ansiedade ou esperança? Essa é a pergunta que eu trago para você. No que se apegar? Ansiedade ou esperança? Talvez o que esteja lhe tirando a sua paz é o futuro, a incerteza do futuro, a falta de fé. Não faça isso, meus irmãos. Ou alguém da sua família que está passando por uma situação difícil, alguém bem próximo a você, as finanças, ou o medo da morte. O que a gente vê diante disso, desse mundo, é que esse mundo ele é atormentador. Precisamos de uma confiança inabalável. Paulo confiou nas promessas do Senhor, ele se apegou a essas promessas. Vemos as pessoas planejando tirar a própria vida por falta da esperança. O que a gente vê hoje são pessoas se suicidando. Pessoas planejando tirar a própria vida. E Max Lucado, ele declarou algo bem interessante, que ele disse assim: muitas pessoas acreditam que este mundo é o que tem para hoje, mas, convenhamos, ele não é tão bom assim. Mas o povo da promessa, os que se entregaram a Cristo Jesus, decidem meditar, decidem orar, decidem proclamar as promessas de Deus, como Abraão, que não duvidou nem foi incrédulo em sua relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua promessa, em sua fé, e deu glória ao Senhor Deus. É isso que a gente tem que apegar, é nessa promessa do Senhor. Nós devemos fitar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Deus nos deu uma solução para cada problema da vida. Nós devemos se debruçar na palavra de Deus, nós devemos se debruçar na palavra do Senhor, crer nesta verdade, se apegar a esta verdade, confiar nesta verdade. É isso que a gente precisa fazer. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem diversas promessas para o seu povo. E eis aqui algumas, quando a palavra de Deus diz: quando Deus nos pede para que não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Jesus nos convida a ir a Ele, quando Ele fala: se você está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, lançai sobre Ele o seu jugo. Gideão, ele estava cabisbaixo, triste, sem esperança. Para ele tudo tinha acabado ali. E o anjo do Senhor chega para Abraão, para Gideão, fala: Deus é contigo, homem forte. O Senhor é contigo. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é contigo. Creia nisso, se apegue a isso. Creia que o Senhor, Ele está contigo e que jamais Ele irá lhe abandonar. Creia que Deus, Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Creia que neste mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Creia nisso, se apegue a isso, confie nisso. Se apegue a essa promessa de Deus. O salmista, lá no Salmo 91, ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
que a tua destra e o teu cajado estás comigo. Creia, se apegue a isso. Se apegue. Confie nessa promessa de Deus. Confie nas promessas grandiosas do nosso Deus, que é fiel, que é justo, que é soberano, que é eterno e que jamais mente e que diz a verdade. Confie nisso. Confie nisso, creia nisso. Se apegue a isso. Você tem crido nesta verdade? Como também diz o salmista, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor Deus, Ele vai cuidar de mim. O meu Deus supre todas as necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu creio, eu confio que Deus, Ele supre todas as minhas necessidades. É isso que você também tem que crer, que você precisa crer. Como diz lá em Mateus capítulo 7, 6, a partir do versículo 31, que ele diz, portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Não se preocupe com isso. Para que se preocupar com essas coisas? Antes disso, busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. São essas promessas que a gente tem que se apegar. Um grande escritor, ele disse o seguinte: só depois de 40 anos de ministério, descobri que nada eleva tanta uma alma cansada quanto as promessas de Deus. Precisamos desesperadamente delas. Não precisamos de outras opiniões ou de palpites, mas sim das declarações definitivas do nosso Deus poderoso e amoroso, que governa o mundo segundo essas grandes promessas, segundo essas promessas maravilhosas. São essas promessas que nós devemos se apegar. Em que você tem baseado a sua vida? Nas promessas de Deus ou nas circunstâncias da vida? Em que? No que? Há muitas pessoas que têm perdido noites de sono. O medo, se eu pegar o vírus, dia desses, fui visitar um rapaz, eu mais um outro irmão. Chegando lá, a gente foi lá fazer um serviço com ele. Aí ele disse o seguinte: coloca aqui por essa gaveta, por essa portinha aqui pequena. E não dava para entrar. Aí eu falei bem assim: não tem como entrar aqui, porque você não abre a porta. Ele simplesmente, ele olhou assim: não abro, não posso abrir por conta desse vírus. Eu não posso pegar esse vírus, eu tenho medo de pegar. Há muitas pessoas que estão desse jeito, estão angustiadas, estão presas, sem sair de casa, assustadas, porque com medo de contrair o vírus. Não estou dizendo que você não deve ter precaução, que você não deve ter cuidado. Claro que você tem que ter cuidado. Claro que você tem que se cuidar. Claro que você tem que se tratar. Claro que você tem que tomar todas as precauções possíveis. Mas se Deus não proteger, se Deus não lhe guiar, nada disso vai adiantar. Nada. É claro que você tem que usar máscara. É claro que você tem que se alimentar bem. Procure se alimentar bem. Comer muitas frutas ricas em vitamina C, verduras, sol de manhã, 10 minutos de sol toda manhã, vai lhe fazer bem. Mas se você não se apegar às promessas de Deus, você vai viver angustiado, você vai viver assustado. E Paulo, ele fala: eu, rei Agripa, estou sendo acusado por causa das promessas de Deus. Por causa dessa esperança. E Moody, grande pastor, século XVIII, ele veio e disse:
Se o homem alimentar-se por um mês das promessas de Deus, não falará mais sobre a sua pobreza. Se for de Gênesis a Apocalipse e vir todas as promessas feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos judeus e aos gentios e a todo o seu povo em todos os lugares, se passar um mês se alimentando das promessas preciosas de Deus, não andará reclamando sobre o quanto é pobre, mas levantará a cabeça de um modo confiante e proclamará as riquezas da sua graça espontaneamente. Quando a gente medita, quando a gente guarda as promessas de Deus no nosso coração, quando a gente se apega, a gente confia, a gente vai viver em paz. Porque a gente vai ter a convicção que Deus estará cuidando de nós. Independente do momento difícil que estamos passando, ou que venhamos a passar, a gente vai confiar, porque Deus ele está no controle de tudo. Mas como é que eu vou me apegar a isso? Lendo a Bíblia, se alimentando da palavra de Deus, renovando essa esperança em seu coração, guardando alguns textos no seu coração, confiante nessas verdades. Paulo, no momento difícil, ele declarou isso. Eu acredito nas promessas de Deus. É pela esperança dessa promessa que estou sendo julgado. É por essa esperança. E a nossa esperança é que Cristo voltará em breve para redimir, para levar o seu povo. E se você que está nos ouvindo tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, creia nessa esperança. Creia nisso. Deus tinha prometido a Abraão um filho. Abraão com mais de 90 anos e Sara com mais de 100. E chega o dia que a promessa é cumprida. Abraão se torna pai e Sara mãe. Quando o seu filho cresce, Isaac, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, tome o seu filho e ofereça a mim em sacrifício. Abraão não questiona, Abraão não duvida. Mas imagine aqui o que passa na cabeça de Abraão. O Senhor me prometeu, estou apenas ilustrando aqui, conjecturando. O Senhor Deus me deu um filho, o único filho. Ele disse que faria de mim uma grande nação. No entanto, eu não posso ter mais filhos. A Isaac é o meu único filho e ele está pedindo o meu filho. Mas ele é fiel, não vou negar. Eu vou levar o meu filho, eu vou entregar o meu filho. Eu vou sacrificar o meu filho. E na caminhada, vai Abraão e Isaac. E Isaac olha para o pai e fala assim: meu pai, eis aqui tudo que precisa para o sacrifício. Eis aqui o fogo e a lenha. Pai. Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? O pai tem tudo aqui. Onde é que está o cordeiro? E Abraão olhou para o seu filho e falou assim: meu filho, Deus proverá. Meu irmão, minha irmã, a gente sim está passando por uma situação difícil. Empresas fechando, pessoas sendo demitidas, doentes, pessoas que pegaram o vírus, contraíram o vírus, pessoas que morreram, famílias chorando por seus entes queridos, por essas pessoas que perderam a vida. E Abraão tinha um único filho, e Deus pede esse único filho a ele. Quando o filho olha para ele, diz: meu pai, está aqui o fogo, está aqui o tutelo, está aqui a lenha. Mas onde é que está o cordeiro, meu pai? Diante daquela situação, Abraão olha para o filho e fala: Deus proverá. Meu irmão, a gente precisa crer nesta verdade. A gente precisa crer nas promessas de Deus, que Deus irá prover.
Eu não sei qual é o problema que você está passando, que você está enfrentando, mas confie nessas promessas. Se apegue a essas promessas que Deus. Creia nisso. Confie nisso que Deus irá prover na sua vida, que Deus irá lhe dar a vitória no momento certo e na hora certa Ele irá agir em seu favor. É esta promessa que a gente precisa crer. E nisso. Se apegue a isso. Creia nisso. Deus proverá. Renove as promessas de Deus em seu coração. Confie nessas promessas. Confie nestas verdades. Deus proverá, meu filho. Não tem dinheiro para o alimento de amanhã? Deus proverá. Tem o que vestir? Deus proverá. Está sofrendo, está angustiado, sem esperança, sem certeza do amanhã? Deus proverá. Creia nisso. Creia nesta verdade. E quando Isaac foi sacrificar o seu filho, estava lá o seu filho já pronto para ser sacrificado. Uma voz do céu grita: Abraão! Vi, Abraão, conjecturando, que você foi fiel ao que eu lhe pedi, Abraão. Eu vi que você foi fiel a mim, você cumpriu o que eu lhe pedi. Você fez tudo conforme eu tinha lhe pedido, Abraão. Está aqui, Abraão, eu providenciei o cordeiro. Quando Abraão olha, está lá, cordeiro. Deus proveu. Deus proveu. Deus vai prover na sua vida, Deus vai nos dar a vitória. Creio que vamos sair desse momento difícil mais fortalecidos, eu creio nisso. Mas lá na frente a gente não vai chegar e cantar aquele terrível louvor e a minha vitória hoje tem sabor de mel, não. De maneira nenhuma. Se apegue às promessas de Deus, creia nas promessas de Deus. Confie nisso, glorifique a Deus, exalte a Ele. Lá em Mateus, quero concluir com Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Há uma coisa interessante ali. O Senhor Deus conta a história de dois homens que construiu a casa sobre a areia e o que construiu a casa sobre a rocha. E ali o Senhor Jesus Cristo conta essa história, bem parecidas, que iriam construir, cada um iria construir uma casa, cada um deles, o mesmo material. No entanto, um deles preferiu construir a sua casa sobre a areia. Construiu a sua casa sobre um local que não era firme, que não era fixo. Enquanto o outro optou a construir a sua casa sobre a rocha. Ele confiou que construindo sobre a rocha iria resistir às tempestades. E construir a casa sobre a rocha exigia um preço maior, mas era mais resistente. Vemos ali um sábio e um tolo. Sábio e um tolo, dois homens que ouviram as palavras de Deus. Mas somente o sábio praticou essa verdade. Aqui esta noite, a palavra de Deus foi exposta. Você, sábio, constrói, uma sábia que constrói sua vida firmado nas promessas de Deus. Você se alimenta desta palavra de dia e de noite. E que você está vendo as dificuldades, as tempestades, mas você está confiante plenamente nas promessas dele? Não estou. Eu leio a palavra de Deus, mas eu não estou confiante. Ore a Deus, peça a Deus para aumentar a sua fé. Se apega a isso. Mas talvez você seja um tolo, que não se alimenta da palavra de Deus, que não está nem aí
Ouve uma palavra ali, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Mas depois volta as mesmas coisas. Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Senhor, se eu pegar esse vírus, se eu morrer, não construir a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo Jesus. Essa rocha é a promessa de Deus. Se apega a essa promessa de Deus, creia nessas promessas. Creia nessa verdade. Qual dos dois foi mais feliz? Qual desses dois? Qual desses dois parece mais com você? Qual deles parece mais com você? Você tem sido sábio ou tem sido tolo? Você tem se apegado a essas promessas de Deus? Você tem confiado nas promessas grandiosas de Deus? O apóstolo Paulo, ele confiou, a ponto que quando ele estava diante de um rei carrasco, de um rei que queria e perseguia os cristãos, os crentes, o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo julgado por causa das promessas de Deus, por causa dessas promessas maravilhosas. Meu irmão, creia nessa verdade, se apega a essa verdade. Pega isso. Confie nisso. Amanhã parece, aqui neste mundo, não parece ser bom. Mas o Senhor Deus, Ele está no controle de tudo. Sabemos que o futuro para o crente é maravilhoso. A esperança para o crente, a promessa, é do novo céu e da nova terra. Por isso, confie plenamente na promessa de Deus. Confie que Ele está cuidando de você. Há um louvor que diz assim: cuidei de você no leito daquele hospital, cuidei de você. Cuidei de você quando tudo parecia difícil. Creia nisso. Aí o louvor continua: hoje não temas, que eu cuido de você. Deus, Ele cuida de nós. Renove essa esperança no seu coração. Renove isso no seu coração. Confie nisso. Creia nisso. Se apegue a isso. Deus jamais nos desampara. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai amado, como a Tua palavra é fiel, como a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Meu Pai, que façamos, ó Pai, como o apóstolo Paulo, e naquele momento difícil, Pai, que estava ali entre a vida e a morte, sendo perseguido, preso, por causa do Evangelho, Pai. E ele diante de um rei carrasco, de um rei que queria o mal dos cristãos, de um rei que perseguia o teu povo. Ele declara diante do rei: ó rei, estou aqui diante da tua presença, eu estou sendo julgado por causa das promessas do Senhor Deus, do Deus vivo, por causa dessas promessas. Ó Senhor, que a gente venha, Pai, aumentar, alimentar a cada dia, confiar a cada dia. Senhor, tem para cada um de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a crer, a confiar nestas promessas. Nos ajuda a se apegar nessas promessas, Senhor. Com a Tua graça, com o Teu poder. Ó Senhor, visita, Pai, cada pessoa neste momento. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão, Pai, perdendo a esperança. Visita e incomoda, Senhor. Visita aquelas pessoas, Pai, no seu leito no hospital. Esteja restaurando a saúde dessas pessoas. Senhor, que possamos, ó Pai, em breve estar reunidos novamente com os irmãos, abraçando, Pai, estar cultuando a Ti junto com cada um. Em nome do Teu Filho amado, ó Deus, obrigado por estar sempre nos protegendo, nos guiando e nos livrando de todo o caminho mau. É em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que te oramos hoje e sempre. Amém. Vamos concluir esse momento com mais um louvor. Digno de glória, de louvor
Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Boa noite a todos os irmãos, que o Senhor conceda uma boa semana a todos. Amém.